Seja muito bem-vindo, bem-vindo ou bem-vinde ao Mergulho, mais um dos programas da grade do Parentalidade Preta. Esse programa vai ser sobre troca, acolhimento, avanço e crescimento. Vai ser pra cá que eu vou trazer as lives que eu faço lá no perfil Parentalidade Preta, no Instagram, onde a gente constrói coisas, troca uma ideia, se acolhe e pensa em futuros possíveis. Como o nome sugere, esse programa propõe uma descida até o fundo das questões que nos atravessam, e eu vou trazer isso pra cá à base de muito estudo e pesquisa. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora, esposo de Tatiane, e esse é o Mergulho. Saia da superfície. Essa é a nossa live de tretas com pai, tretas de pai. O que eu faço aqui nessa live é trazer alguma análise de algumas coisas que acontecem aqui, né? Levantamento de algumas coisas que a gente vai concluindo ao longo do mês aqui com a condução do Parentalidade Preta, né? Com o que a gente aprende no podcast, que a gente aprende aqui nas trocas. Algumas coisas que as pessoas trazem. Marcele, fala, Marcele. E aí, a partir disso, a gente tenta criar um espaço aqui para a gente trocar uma ideia. Essa live, a ideia dela é que ela seja interativa, então que se alguém tiver alguma coisa para ir colocando ao longo da live, é só ir falando. A gente vai falar aqui sobre paternidade, né? Então, treta com pai, treta de pai. Eu geralmente eu abro uma caixinha lá no Instagram de vez em quando, boto a caixinha anônima também, pro pessoal jogar alguns causos que... Robson, Tainá, beleza, gente, obrigado aí pela presença. Bota essa caixinha pro pessoal ir trazendo algumas dúvidas. Hoje eu falei aqui a edição especial do meu cachorro, que tá aqui atrás, tá com calor, vai ficar arfando. Se eu tirar ele do quarto, ele vai ficar chorando lá na porta, então ele vai participar. Essa gravação vai ter a participação especial do Drogo, que é o cachorro da gente daqui de casa. E aí, se o barulho dele aparecer aí na live também, é por conta disso. Então, o que a gente traz aqui na live, né, tretas de pai, tretas com pai, é um pouco do resumo de algumas análises que eu tenho feito, algumas trocas, e também umas caixinhas que o pessoal tem mandado aqui pra gente comentar no ar. Então, como sempre, né, esse já é o terceiro programa, esse é o programa número 3 do Mergulho também, que essa live vira um programa, vira um podcast. Então, já chegamos ao terceiro episódio. Infelizmente ou felizmente para mim, esse é o último mergulho do ano. A gente está encerrando 2022. A gente está encerrando 2022, então essa é a última live do ano. Devemos voltar em algum momento do ano que vem. Vamos tirar férias aí, quantidade enquanto podcast, né? O Instagram continua, mas o último mergulho do ano vai ser essa gravação aqui pra gente encerrar os trabalhos. De antemão, quero agradecer todo mundo que tem chegado junto, né? Tem consumido o conteúdo, que tem chegado com questões, que tem chegado para trazer algumas coisas, tem dado dicas, que tenha somado. Então, quero agradecer você que está aí acompanhando e ouvindo a gente por trazer e fazer o projeto Parentalidade Preta crescer. Como eu sempre falo, ele não é só um Instagram, ele tem o podcast também, né? O Instagram acaba sendo a pontinha do iceberg do projeto Parentalidade Preta, mas ele se desenvolve mais lá no podcast, ou aqui no podcast para quem está ouvindo, em relação ao conteúdo. O Instagram é uma mídia que não dá para a gente desenvolver. É um consumo muito rápido e as construções são lentas e elas demandam tempo. E o podcast a gente consegue fazer alguma coisa mais direcionada. Então, como eu sempre disse, né, como eu venho dizendo, é um universo que se completa e se expande aqui no Instagram e também no podcast que você está ouvindo agora. Então é isso. A gente vai falar hoje um pouco sobre a continuidade daquele primeiro assunto que era referências, né? Falando sobre pertencimento. E aí eu queria trazer um pouco de uma conversa que eu tive hoje de manhã. Hoje de manhã, não, foi ontem de manhã. Um seguidor nosso, né? Que foi trazer um feedback do podcast, que estava ouvindo o Parenta. E aí ele teceu alguns elogios, né? Não vou ficar repetindo os elogios aqui. Mas ele trouxe um contexto que eu acho muito interessante para a gente partir desse contexto, né? Eu tenho falado isso aqui nessas construções e eu vou continuar sempre nessa linha, né? Como eu já falei em um programa, passando pano para homem preto, sim, vou passar. Tenho percebido que o pessoal às vezes vem com uma mágoa, mas a gente precisa contextualizar. E quando eu falo de contextualizar,
é tentar entender essa construção de maneira longitudinal, né? Entender essa construção de modo que a gente perceba que ela leva tempo. Então a gente tá tentando aqui fazer algo que vai durar mais tempo. A ideia é essa. E aí, nessa conversa que eu tive com esse seguidor nosso, tava falando lá, e ele trouxe, né? Pô, eu escuto alguns podcasts e tal, eu escuto alguns lugares, e me deu uns exemplos. Logicamente eu não vou falar aqui quem ele escuta, mas a reflexão que eu trago nesse sentido, né? De coisas que as pessoas consomem, principalmente pais, né? Quando a gente acende a parentalidade, os conteúdos que a gente anda consumindo que não colocam a parentalidade, eu vou dizer a paternidade, na frente dos assuntos, né? Por que eu tô falando isso? Ainda em complemento com aquele assunto que eu ainda em complemento com aquele assunto que eu levantei no segundo mergulho, falando de onde a gente precisa se reconhecer para que a gente possa performar de maneira melhor, né? O que eu quero dizer é que como é que a gente quer cobrar de pessoas que exerçam uma paternidade presente se os grandes locais que produzem conteúdos que são para fora da parentalidade, não a colocam no meio dos assuntos, né? Então, eu sei que muita gente que produz muita coisa tem filhos e, no entanto, prefere manter o discurso para fora da parentalidade para não parecer que tá levando para outro lugar, não querem falar de parentalidade. E do outro lado da ponta, né, tem homens que consomem conteúdos que são direcionados para homens, conteúdos esses que não colocam a parentalidade no viés da conversa, né? São meios de comunicação, canais, podcasts, portais que não colocam a parentalidade nesse jogo. E isso é muito complicado, porque vai criando sempre esse distanciamento, né? Afinal de contas, se você não fala de parentalidade em todos os locais, que eu acho que deve falar, a gente começa a dar essa licença para que as pessoas não falem dela. E aí, quando o cara, porventura, se torna pai, ele vai mais uma vez para aquele local distante das referências que ele consome. Então, se ele consome lá o meio de comunicação A, o podcast tal, o canal tal, e sempre é a mesma coisa daquele discurso feito por homens, e aí eu vou falar para homens, feito por homens que têm filhos e não colocam nisso, né, em nome de manter o assunto leve, de não sair daquela bolha, né, de adolescência estendida, né, eternos jovens, e as pessoas não levam isso em consideração. É muito complicado, porque esse cara, ele não precisa se preocupar com isso. Mas aí a gente não vai ter para onde fugir. E aí a gente precisa tentar pensar, né? Fugir da parentalidade, por quê, né? Por que a gente precisa fugir da parentalidade? Por que a gente precisa ir para outros lugares onde a parentalidade não seja o foco principal? Por que a gente não tem a ideia, a gente não tem o lema de colocar em todas as nossas ações para que não se crie um local de separação? E aí essas pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, elas não vão fugir da paternidade, né? Os homens que consomem esse tipo de conteúdo não vão fugir da paternidade. Fica muito mais fácil. Por que eu tô falando isso? Porque do outro lado da ponta dessa história, vai ter uma família que está se formando, vai ter alguém que vai engravidar, vai ter alguém que vai ser pai. Estou falando aqui até de paternidade, basicamente. Eu estou falando de paternidade. E aí vai ter alguém que vai ser pai, e aí sempre vai ter uma fuga. A ideia que eu levanto nessa reflexão não é que tem que ter uma fuga para a paternidade, é que a gente consiga levar todos os outros assuntos para dentro da paternidade, que a gente consiga levar o canal Geek, que fala de um monte de coisa e também coloca a paternidade nisso. Posso estar enganado, mas eu muito pouco vejo os canais grandes que falam de coisas geeks, nerds, futebol, ou outras coisas que a gente sabe que são territórios basicamente masculinos, trazendo essas discussões paternas para dentro dessa construção. Porque aí, a gente até sendo repetitivo, ali dentro é um local para paz. Pô, se todos os assuntos que aquele canal A, aquele canal B, aquele podcast A, aquele site, aquele Instagram falam, não tem paternidade,
Eu acredito muito que os homens, né, os pais, eles não vão fazer essa é um esforço redobrado, né? Não que eles não venham a fazer, mas é um esforço redobrado para você estar num local, lembrando que, temos que considerar a paternidade nesse local. E é muito difícil, porque acaba sendo aquele local de fuga. E é muito difícil, assim, admitir que nós fugimos, admitir que existam esses locais de fuga. Tento passar, a ideia que eu quero passar, o chamamento para que eu faço para as pessoas que produzem conteúdo, que são pais, é que a gente tenta expandir essa bolha tudo embaixo do guarda-chuva da paternidade. Produz o conteúdo A, o conteúdo B, tem filho. Vamos trazer a paternidade para dentro disso, porque a gente acaba fazendo com que homens, pais, futuros pais, aqueles que venham a negar a paternidade, se encontrem também nesse local. Então, a provocação que eu faço hoje, a ideia que eu quis levantar para isso, né, a partir dessa conversa que eu tive com esse colega no Instagram, é exatamente isso. Por que a gente vai cobrar de quem produz conteúdo, que a gente sabe que tem filho, de trazer a paternidade para dentro da nossa conversa? Por que a gente não cobra daquele cara que fala sobre futebol pra caramba, que tem filho, que fala um pouco de paternidade? Daquele cara que fala sobre filmes, que tem filho, que inclua a paternidade dentro do seu discurso? Que a gente cobre dessas pessoas de fazer com que a paternidade seja trazida para sempre seja trazida para a mesa, para que homens que são pais, que estão vindo a ser pais, que estão chegando à paternidade, não precisem fugir. Afinal de contas, é só um vídeo de uma coisa banal que eu vou ver aqui que não está falando de paternidade. E a gente sabe, eu falo muito da parentalidade preta, né? Que o maior investimento que um homem preto vai passar na vida é a paternidade. A gente sabe o quão visceral que vai cortar o cara da paternidade. Muita gente entende, abraça, vai ali entendendo a paternidade, se construindo, mas a paternidade é um local muito, muito intenso, às vezes solitário. E aí, se a gente passa a cobrar boa noite, tem um pessoal chegando aí, um pessoal que interage sempre. Obrigado aí pela presença. Quem quiser dar mais alguma interação, por favor, manda. A ideia aqui é que a gente troca uma ideia mesmo, até fiz uma pausa aqui na fala. A ideia é que a gente possa sim trocar uma ideia. Então, quem tiver alguma coisa, alguma questão, paternidade que queira trazer aqui, alguma treta, pode mandar. Eu vou tentar comentar aqui. Eu vou tentar também perguntar aqui a quem sabe. A ideia é que, a gente abra um espaço de diálogo, pelo menos aqui, que a gente possa trocar essa ideia de maneira geral. Aproveitando para avisar, dia 26, a outra segunda às 10, temos a nossa roda de pais, homens pretos, somente para pais. E é isso, voltando à questão. Então, que a gente passe a cobrar desses produtores de conteúdo, digamos assim, que são pais e não envolvem a paternidade nos seus discursos, para que eles botem. Assim, beleza, agora todo mundo vai falar de paternidade, coisa chata, não sei o quê. Eu vou assistir aquele conteúdo, eu consumo aquele conteúdo porque eu consigo dar uma desplugada aqui, eu consigo fugir um pouco. Mas, se a gente criasse essa atmosfera, e aí eu tô falando de utopia mesmo, se a gente criasse essa atmosfera que todo mundo que produz conteúdo muito bom levasse para ali, para o seu conteúdo, a parentalidade, a paternidade, sempre falando de homens, pais, principalmente homens pretos, levassem para ali a paternidade dentro dos seus discursos, não algo que seja basilar para a produção de conteúdo, como, por exemplo, a parentalidade preta, mas que alguém sempre estivesse falando, né? O cara que fala sobre, vou repetir porque é importante, eu acho, o cara que fala sobre games, ele falar da paternidade. O cara fala sobre cinemas, ele falar sobre paternidade. O que fala sobre futebol, falar sobre paternidade. Levar esses anseios de você, homem, pai, preto, que consome aquele conteúdo, para falar assim, cara, acho muito legal o seu conteúdo, mas por que a gente não tá falando de paternidade aqui? Porque sobre esses assuntos que a gente precisa também trazer para nossa pauta. Vou ler aqui o que o Eric falou. Alfred Sima, o grande Mauro, trouxe essa pauta outro dia, numa comparação de Lázaro Ramos versus Rodrigo Hilbert. O ponto de vista da paternidade. Eu acompanhei sim, até troquei uma ideia com... É isso, esses dois exemplos para mim, eles são... Eu nem gosto de falar porque eu não vou me comprometer, não. Desculpa, Eric. Eu não vou falar porque eu tenho ressalva aos dois. Assim, como raça vem primeiro, né? É isso, ninguém vai ter tanta projeção quanto um homem branco dentro disso, mas a gente tem que chegar lá e cobrar.
A gente tem que chegar lá e cobrar de quem produz conteúdo. Você se identifica sabendo que o cara tem filhos, tem que cobrar, cara, por que a gente não tá falando de paternidade aqui? Por que você não tá falando de paternidade? Quantos homens estão consumindo o teu conteúdo que entrou na treta, foi? Não, mas eu amo Lázaro Ramos, nada contra ele não, muito pelo contrário. Mas essa comparação pra mim é muito sinistra. Um dia a gente conversa sobre isso. E aí perguntar aos caras, por que a gente não tá falando de paternidade aqui? Se teu conteúdo é tão bom, você movimenta tanta gente, você tem filhos, você produz para pessoas que têm filhos, produz para pessoas que não têm filhos, e aí você promove esse distanciamento da paternidade dentro do seu conteúdo? Repito, não é falar porque assim, você tem que falar de paternidade em tudo, mas tu nunca fala de paternidade, teu conteúdo aqui é voltado para um público fiel a mais de, sei lá, vamos botar aí 10, 15, às vezes 18 anos, tem um público fiel que te consome, que te engaja, que tá aí com você, e tu tem filho e você continua sem falar de paternidade. Então acho que esse é o desserviço que esses veículos causam. Eu acho que esse é o desserviço que esses veículos prestam para a sociedade, né? Nesse ponto de vista da parentalidade, de criar locais onde a parentalidade seja também discutida dentro de si, que usem as suas projeções grandes, que usem o seu público fiel para fomentar esse tipo de discussão. Contas, só um minutinho que a minha gravação parou aqui. Pronto, beleza. Porque no final das contas, vai ser esse o cara que, quando ele tiver filho, ele não vai deixar de consumir aquele conteúdo do cara que não fala de filho. Pode ser que ele venha a procurar conteúdo de paternidade, mas, tu já tá com um cara fiel a você ali há mais de 10 anos. O quão inspirador não é pra esse cara tá falando de paternidade, ouvindo você falando de paternidade, falando do grande criador de conteúdo, dos grandes criadores de conteúdos que têm filhos e não incluindo no discurso. Como é que desprendimento é esse que a gente está promovendo das pessoas da parentalidade enquanto produtores de conteúdo que nós não estamos colocando, talvez por medo de prejudicar, não, por medo de comprometer a audiência, mas se a gente não cria essa atmosfera parental para que as pessoas que possam vir a ter filho se sintam ainda ali naquele meio, a gente acaba afastando essas pessoas, porque o cara vai, às vezes, ele já vai entrar em parafuso, ele já vai enlouquecer quando tiver filho, por mais que administre isso, por mais que ele consiga ali entender e tal, e aí para esse ponto a gente está criando um local aqui para paternidade, mas esse cara ele vai se desprender do mundo dele como é. Ele precisa fazer esse desprendimento. E com certeza ele vai chegar numa encruzilhada e ele vai ter que escolher para onde ele vai, para a paternidade, ou ele vai continuar consumindo as mesmas coisas. Muita gente está falando sobre paternidade, muita gente está falando sobre paternidade preta, muita gente está produzindo conteúdo. Por que esse cara tem que escolher? Por que esse cara ele precisa fazer essa escolha? Por que ele precisa escolher entre continuar consumindo quem ele consome há muito tempo ou consumir conteúdos de paternidade propositivos, conteúdos que vão falar de paternidade porque eles já falam? Por que as pessoas que produzem conteúdo que são globais, eu digo globais, não da emissora, né? Conteúdos globais, conteúdos específicos, conteúdos universais, não estão colocando a paternidade no meio? A gente sabe que é um projeto e a gente sabe qual é o início, meio e fim desse projeto. A minha provocação nessa conversa aqui hoje é que nós, enquanto consumidores de conteúdos dessas pessoas, desses homens adultos com filhos, que falam para públicos de adolescência estendida, que não colocam a paternidade num local central das suas ações, que não fomentem discussões paternas a respeito do paternar, por que a gente não está cobrando esses caras? Por que a gente não tá assim, cara, vamos lá, vamos deixar esse local aqui seguro para quando o próximo cara que te consome vier ter filho, que ele continue aqui e também encontre uma narrativa próspera de paternidade aqui. Creio eu, muito humildemente, que esse é o primeiro local que
Esse é o primeiro momento em que o cara escolhe, como eu falei da encruzilhada, é o primeiro momento que o cara escolhe engajar-se ou não na paternidade. Quando ele vai falar assim, eu fujo da paternidade nesse local aqui, onde não se fala de paternidade. Porque fala dos meus games, fala do futebol, fala do UFC, fala disso, fala daquilo, só não fala de paternidade. Ótimo, vou fugir. Mas por que fugir? A ideia da fuga, para mim, é muito sintomática disso tudo que é construído. Não que o cara não tenha que ter para onde fugir, não que ele fique sem opções de para onde fugir. Eu tô falando aqui, eu tô tentando construir aqui um local onde o cara se reconheça também ali. Consuma esse conteúdo há um tempão. Agora a gente também fala de paternidade aqui. Pô, massa, agora também fala de paternidade, legal. Não preciso fugir daqui. Vou ler uma mensagem aqui. Tem alguém pedindo ajuda aqui, por favor, quem puder ler, eu agradeço. E aí, a pessoa chega, continua fazendo o conteúdo dela como se não tivesse filhos, e aí chancela essa possibilidade de quem vai entrar numa crise existencial a descobrir a vinda de um filho, falando de um homem, pai, falando de pais, dividindo a questão por gênero, homem, pai. E aí vai entrar em parafuso. Com certeza, o cara fala assim, cara, de verdade, não. Aqui não, paternidade não é pra mim, porque eu não não consumo conteúdo de paternidade. Então, como eu falei, repito, a gente precisa estar fazendo esses chamamentos nos locais que estão ali passando muito parciais em relação à paternidade. Por quê? Porque eu acho que tem um plano. Existe um plano. O patriarcado, ele se forma muito em cima disso. Nós precisamos criar homens desconexos da parentalidade, homens desconexos da paternidade. O patriarcado precisa criar isso. Por que o patriarcado precisa criar isso? Porque você não pode questionar quando você estiver passando muito tempo no trabalho, quando as suas rotinas de trabalho se tornarem questionáveis, quando você precisa produzir para alimentar. Então é um alento você saber que nem todo mundo que está ali está engajado na paternidade. Afinal de contas, eu estou servindo a um processo, eu estou servindo a um sistema capitalista, neoliberal, neocolonial, colonial, enfim. Todos aqueles istas que a gente sempre fala, estou servindo a um projeto onde eu sou a mão de obra, eu preciso não questionar. Vou ler o que o Eric falou aqui. Só um minutinho, Eric. Acredito que não é uma escolha fácil e em alguns conteúdos, como o Parenta, às vezes tem uma relação mais parecida em termos de proximidade com o que a gente sente. A ideia é essa mesmo. Outros perfis parecem conteúdos mais relacionados a publi e não autorais. Pois é, a internet é um grande jogo, né? E aí eu não vou questionar quem tá nesse jogo para ganhar dinheiro. Não estou nele para ganhar dinheiro por enquanto. Vem uma proposta muito boa. Não vou ser hipócrita, mas a ideia não é. A ideia central do Parentalidade Preta é a gente usar esses espaços para trocas. Eu tenho falado muito isso aqui. Trocas, para que pelo menos aqui a gente possa se reconhecer. Quisera eu ter todos os tipos de narrativas para a gente poder estar falando de coisas, né? Trazer sempre alguns tipos de narrativa. Por isso que o podcast, principalmente o podcast Parenta, que é o carro-chefe, ele está sempre trazendo gente de fora para falar dos assuntos, né? Já falando dos programas. Nós temos o Resenha, que é uma mesa de amigos, onde todos os pais pretos que acompanham estão convidados sempre. Se não ficou claro para alguém, é aberto, o convite é feito para todo mundo. Tá ali, é uma roda de pais falando sobre paternidade bem e mal. O podcast Parenta é trazendo gente de fora com outros pontos de vista, justamente para a gente fazer essa ação de falar assim, estamos falando de outras coisas de fora da nossa bolha, né, da paternidade, para a gente mostrar que o mundo lá fora pode também permanecer aqui dentro, pode permear aqui dentro. É isso que a gente está fazendo. E aí tem esse programa agora, que é a live, que é o mergulho, onde a gente fala um pouquinho mais, tenta destrinchar isso. Então, como eu estava falando, é causa e efeito disso. Por que a gente precisa de desprendimento dos homens da paternidade? Por que o sistema ele promove isso? Porque justamente quer tirar de nós a possibilidade de questionar esse próprio sistema que nos mantém longe de casa, longe dos nossos filhos, não nos engajando na paternidade, equilibrando a balança da carga, que já é difícil de equilibrar ainda com você estando em casa sempre,
tentando equilibrar isso um pouco, né? Esse sistema serve a isso, afinal de contas, nós somos mão de obras, nós não fazemos parte da burguesia, nós não ganhamos dinheiro a partir do trabalho das pessoas, nós não ganhamos dinheiro a partir do que elas produzem, nós vendemos a nossa mão de obra para sustentar nossos filhos, então a gente é proletariado. Muito interessa um proletariado que não questiona a ausência imposta, não questiona rotinas diferentes, não questiona uma disponibilidade sempre certa. E aí, se você se apega a um filho, você se propõe a ser presente na família, você vai de encontro a esse ideal de proletariado. Afinal de contas, é um sistema onde nós estamos encaixados. Creio que muita gente que acompanha a gente aqui é assim. Não tenho notícia de alguém da burguesia que acompanha a parentalidade preta. Até porque o racismo já se encarrega de separar os conteúdos. Então, eu acho que a gente tem que fazer esses movimentos de ir nos locais e perguntar. E questionar de maneira consciente. Por que nós não estamos falando de paternidade aqui? Por que a gente não está falando de paternidade aqui? Por que a gente está pregando esse distanciamento aqui com um conteúdo tão bom, tão potente, tão abrangente, tão cheio de coisas a oferecer? Por que a gente não está trazendo a paternidade para cá? Por que a gente está fazendo os homens da nossa geração se distanciarem da paternidade, dizendo simplesmente não vou assumir, não quero ser pai, vou ajudar aí, vou pagar a pensão, já fiz demais, isso aqui não é para mim, já ficou claro, eu fiz o filho, mas eu não quero me engajar nisso. Quem é que está chancelando isso? Parte dessas pessoas, parte dessas pessoas são as que também não se engajam, são as que também não criam essa coisa que é a paternidade dentro de nossas ações. Vou ler aqui o que o Robson falou. A primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu penso em compartilhar algo da minha paternidade é que eu não tenho essa capacidade, triste, mas real. Sempre fico com esse medo ou sabotagem. Cara, a gente é capaz. E aí entra uma segunda ideia do parentalidade preta, né? Ninguém precisa fazer isso sozinho. Robson já tá aqui, Robson é praticamente co-host da parada. Mas a gente não tá tentando fazer isso só. Então, no momento da fraqueza, o que a gente quer é ter um local seguro para onde a gente vai buscar ajuda, falar, não estou dando conta, esse tipo de pensamento está aparecendo na minha cabeça, alguém pode trocar uma ideia comigo. Eu insisto muito no resenha e na criação desses grupos, criação desses locais seguros, porque é onde a gente quer criar um local de pais imperfeitos que reclamem da paternidade, que reclamem de ter filhos, quaisquer sejam as idades, que reclamem de não estar dando conta, para que possam se ajudar. A ideia a ideia é sempre essa, que a gente possa ter locais onde a gente conversa. Um resenha, ele existe para isso. Ele não é somente um podcast de alguns amigos se juntando para falar de filho. O resenha, se não ficou claro até agora, o resenha é um convite. Convite para vir e trocar sobre paternidade. Para a gente trazer nossas coisas, falar sobre as nossas paternidades, falar sobre os nossos atravessamentos. E quando a coisa pesar, a gente poder dizer, não, cara, isso aqui foi pesado demais para mim e eu não consigo dar conta disso só. Tem um grupo para fazer isso, é um grupo sério, um grupo que quando as coisas acontecem, a gente resolve entre si, tenta resolver entre si, traz o aprendizado que a gente tem, traz as experiências ou traz somente a escuta. Falo, repito várias vezes, falar sobre atravessamento já é 50% da solução. Então, uma escuta, alguém para falar, não há uma ajuda terapêutica profissional e ninguém se dispõe a fazer isso. A gente só está oferecendo um local de escuta, um local seguro para isso. Criados esses locais, atendidas essas demandas que a gente leve para esses produtores grandes que insistem em não falar de paternidade, que mantêm suas adolescências estendidas, criados esses locais, nós conversemos a respeito das nossas masculinidades, a respeito das nossas paternidades. Basicamente isso, que a gente esteja em um local seguro para conversar a respeito das coisas que nos atravessam. Nada além disso, somente isso. Então, o questionamento que eu tinha para trazer hoje nessa conversa
falando sobre referências, né? Pode ser uma referência de parte 2, o quanto a gente precisa cobrar das pessoas que produzem conteúdos e têm filhos, que produzam conteúdos para quem tem filhos também. Que não imprimam esse distanciamento, que não imprimam essa exclusão. Porque é muito difícil você deixar de consumir um conteúdo que você gosta há anos porque você teve filho e de repente a tua chave virou e falou assim, cara, como diz o MC, é igual Aquaplay, né? É divertido, mas não muda de fase. Então, aquele conteúdo que fica de que é divertido, mas quando as pessoas vão tendo filho, elas não se veem mais naqueles conteúdos. Então, eu vou concitar você que deixou de consumir algum conteúdo depois que virou pai ou que virou mãe aqui, deixou de consumir algum conteúdo de uma pessoa que tinha filho, mas não coloca a parentalidade no seu discurso, de fomentar essa discussão, de falar assim, por que a gente não está falando sobre ter filhos? Aí eu ainda entro numa carga muito maior desse local da gente estar consumindo coisas que não condizem com as nossas condições parentais, de pais e mães, e se sentir mal por isso, né? Fulana teve filho, sempre tá plena, continua fazendo a mesma coisa. Teve filho, continua com aquele perfil fitness, aquele perfil, enfim. Cadê a maternidade nisso? Então fulano teve filho, continua falando lá sobre futebol de maneira eloquente, do mesmo jeito. Por que não tá falando das dificuldades da paternidade? Por que não tá falando sobre ter filho? Então o meu chamamento, a minha provocação nessa conversa nossa hoje é sobre chegar nessas pessoas, falar com elas, cara, precisamos trazer também esse discurso para a sua produção, porque isso está fomentando o distanciamento das pessoas da paternidade, da maternidade, da paternidade, né? A maternidade é outro rolê que eu não tenho nem de falar aqui, mas esse conteúdo seu, que é bom, que é divertido, fala sobre coisas que eu gosto, precisa trazer a paternidade também, cara, porque os caras estão saindo não estão saindo do teu conteúdo, mas estão saindo da paternidade, porque não dão conta. Então, vamos tentar, né? Muito pouca gente interessa que isso aconteça, pelos motivos que eu expus aqui de maneira até rasa, e eu gostaria de aprofundar numas oportunidades depois, né, em outras oportunidades. O que eu tinha para falar muito a respeito de referências nessa troca nossa hoje, referências parte 2, já tem o nome aqui, era a respeito desses locais que se mantêm neutros, apesar de exercerem suas parentalidades. Se alguém tiver alguma coisa aí na live, por favor, fica à vontade, tá? Vi que a Aninha entrou. Ana Paula, obrigado, sempre aí fortalecendo. O pessoal que tem entrado e saído aí, muito obrigado, viu, pela presença. Então a gente chega na segunda parte, né, da nossa conversa, onde eu trago as caixinhas que o pessoal mandou. Algumas pessoas mandaram anônimas, eu resgatei uma caixinha também que eu tinha colocado esses dias e respondi. Então eu vou, inclusive, começar pelas caixinhas que eu respondi, que possa ter passado aqui batida por alguém que não tenha visto. Eric falou, e tem outra treta que me dei conta a partir de uma animação. Quando assisti o Poderoso Chefinho, eles falavam de um plano estratégico para que tivessem mais pets do que crianças. Os pais de pets aí que eu... Enfim. Eric, só tá trazendo treta, né, cara? Aí fica difícil. Me ajuda a te ajudar, pô. Mas cara, eu não vou falar sobre isso. Pai de pet é um bagulho... Assim, adoro. A gente teve cachorro antes de ter filho, foi muito legal. Mas essa treta eu não vou me meter, não. O pessoal, pai de pet, mãe de pet, vem com força aí e eu não quero arranjar treta, não. De verdade. Eu vou passar, viu, Eric? Vamos lá. Vou pra nossa leitura das caixinhas, né? O Eric tá causando. Ele quer derrubar o perfil. Tô ligado. Ele quer derrubar a gente. Enfim. Eu vou aqui pras caixinhas agora, né? Foi uma caixinha que eu abri há alguns dias, né? Na verdade, são 2 tópicos, né? O primeiro tópico é como a paternidade te atravessa. E aí, alguém respondeu, eu não vou identificar aqui, né? Vou continuar em contexto anônimo. Fazer algo novo, sem referência, desafiador, mas satisfatório quando vemos os resultados positivos. E aí eu respondi para essa pessoa, respondi até lá, ser um pai consciente dos altos e baixos, mostrar isso em público e em grupo,
para mim, é o início de uma revolução. Homens sem filhos ou os que refutam a paternidade precisam muito que homens com filhos se agrupem, sendo felizes nessas paternidades. É criar aquela janela onde quem está do lado de fora possa olhar e ver que ali dentro tem uma vida boa e próspera. Muito do que a gente falou aqui. A gente está falando de paternidade de uma maneira legal, de uma maneira positiva, de uma maneira real, inclusive, né? Dos nossos corres com as crias, mas a gente está falando de paternidade. Então a gente precisa sempre estar em grupo falando, mostrando, falando que existe vida após a paternidade, justamente para que esses caras não surtem quando tenha filhos. Porque a gente já vai surtado depois de ter. A gente já vai dar umas surtadas de vez em quando. Mas que não fujam, porque não há necessidade. A única coisa, dentro do meu ponto de vista, que faz crescer esse entendimento de que não precisa ser difícil é a construção disso em grupo. Então, que mostremos sempre. Estou vendo muita coisa bonita no Instagram, muita gente me botando dos melhores amigos para mostrar aos filhos. Está sendo muito legal. Queria criar uma rede disso, mostrar um grupo assim que a gente conseguisse se colocar como melhores amigos e ver. Vamos ver como é que a gente faz isso. Eric complementou aqui. Estou falando em relação ao conteúdo e importância. Considero importante valorizar o perfil do Parentalidade Preta, justamente por falar de relações entre pessoas, indiferente dos acertos e erros, mas construindo um caminho a partir de múltiplas vivências. É isso, Eric resumiu muito bem aqui toda a ideia do que a gente está fazendo. Inclusive, o pessoal tem me marcado, né? Mostrando ali a lida com os filhos e eu gosto, acho muito legal, muito legal. Ó o Jorge aí, fala Jorge. Acho muito legal, o pessoal bota a lida com os filhos e me marca. E sempre que quiser, me marca pra gente poder criar um movimento, né? Dos pais que estão mostrando a vida com os filhos, para que eu possa mostrar lá e os demais que estão nessa nossa rede aí venham a seguir. Imagina aí se a gente consegue se colocar todo mundo como melhores amigos e criar esse grupo aí de pais já nos stories. E eu tô esperando todo mundo no resenha. E aí a gente complementou, né? Fazer algo novo, sem referência, desafiador, mas satisfatório. Eu falei, demais, ainda melhor se for em grupo. Eu penso muito que naquela rodinha de amigos, homens, todos que são pais, que trouxeram suas narrativas, que teríamos homens sem filhos refutando tanta paternidade, principalmente depois de tê-los fugindo dessa instituição. É o que a gente está falando aqui hoje. Se a gente nos nossos círculos está falando sobre paternidade de maneira sincera, bem ou mal, a gente está criando nesses locais esse reconhecimento, né? Essa possibilidade. Acho que é muito disso também. Tenho percebido que eu estou muito ruim para ler caixinha, desculpa, gente. Próxima caixinha, né? Como a paternidade te atravessa, meu pai foi afetivamente nulo para mim, assim como o pai do meu filho também é. E eu tô tentando mudar isso. A melhor mãe do mundo não substitui um pai. Eu penso que é dar o que ele pode enquanto mãe consciente, principalmente quando o assunto for paternidade. Explicar que o pai não tinha condições de entregar esse afeto porque ele não tinha isso transbordando para passar adiante. A gente só dá o que a gente tem, né? Se a gente não tem carinho, se a gente não recebeu isso, se a gente não recebeu, é muito difícil dar. Eu tô passando o pano aqui, não tô passando pano, mas é entender, né? Às vezes a gente cobra das pessoas coisas que elas não têm para dar, que não receberam. Então, para além de cobrar, é a gente conversar como é que a falta disso nos afeta, né? E tentar não acusar, né? Eu sempre falo, tentar não acusar para uma conversa inicial é o melhor caminho de estabelecer essa conversa de maneira adulta, madura, enfim. Mas se a pessoa continuar sendo escrota, também a gente não vai ficar aqui dando outra face até cair sangue pela venta, né? Então, um bom senso, né? Mas aí é o que eu falo. Traga a crítica de maneira construtiva, vamos conversar. Como a paternidade te atravessa? Todos os dias até quando eu durmo e não estou com a cria, também me sinto assim. E aí eu respondi. Essa possibilidade de conexão é um privilégio muito grande que a nossa geração de pais tem enquanto pessoas conscientes. Precisamos demais usar disso para preparar o terreno para as próximas gerações e, principalmente, tirar o peso das que vieram antes em modo de sobrevivência e até agora nos deram condições de refletir a respeito. É meio paradoxal eu falar disso, né? Porque eu não aplico, desculpa, conselhos que eu não aplico, mas
Nossos pais deram o que eles podiam para nos manter vivos, né? Nossos pais deram o que eles podiam para nos manter vivos. E entender que a função da gente melhorar esse processo, que a responsabilidade de melhorar esse processo é nossa, enquanto pessoas que têm consciência. Afinal, a gente está falando da revolução do afeto. A gente está falando de afeto. A gente está falando de como criar crianças boas para esse mundo, por pior que ele esteja. Se a gente está falando de afeto, a gente tem que aceitar que os nossos pais deram o que tinham para dar. E que eles talvez não nos enxerguem como capazes de dar aquilo. E principalmente vão nos questionar. Quando é que eles vão nos questionar? Essa criança tem tudo que ela quer. Essa criança é mimada, vai dar na sua cara, sei o quê. E aí a gente entender que não, eu tô só criando da minha maneira, né? Pode parecer clichê, muita gente fala isso o tempo inteiro, mas é porque é a grande realidade. A partir do olhar dos nossos pais que não tiveram essa afetação de maneira exacerbada, não tiveram bastante, eles sempre vão achar que a gente está dando demais para as nossas crias. Eu lembro que foi um seriado que eu vi há muito tempo, não lembro qual, que no meio de uma discussão tava o pai, o filho e o filho do filho, o neto, né? E aí ele tava questionando o jeito que o filho tratava o neto. E aí no meio da discussão eles falam não sei o que lá, e aí o pai explode e fala assim, você não pode ser amigo do seu filho. E aí o cara fica estatelado, a ficha dele cai. Fala assim, cara, como é que eu não posso ser amigo do meu filho? Como é que o meu pai pensa isso, né? Mas é muito dessa percepção, né? Do conceito de amizade, do conceito de relação, do conceito de tudo. Então, a gente tem mais para oferecer do que os nossos pais tiveram. Usemos isso. É mais cansativo? É mais estafante? É mais difícil? Quebrar ciclos é difícil. A gente tem que fazer o esforço. Precisa fazer o certo e o melhor o tempo inteiro? Não. Pode errar? Deve. Pode pedir desculpa? Sempre. Nossos filhos são uma máquina de perdão, até eles entenderem o que é o atravessamento. Eu passo por isso todos os dias. Então, que erremos, que nos desculpemos, que exercitemos a desculpa, porque é só assim que a gente vai se humanizar e nos mostrar humanos para os nossos filhos. Vou para a próxima caixinha. Prometo melhorar a leitura. Essa é grande. Como a paternidade te atravessa? Tão profundo que não consigo hoje verbalizar sobre, sabendo que o meu pai não me criou, mas teve mais uma família. Aí eu respondi, e se a gente parasse de pensar como não foi ofertado a ele, a esse pai, a possibilidade de conexão com alguém? Se a gente contextualizasse para uma realidade de provações e faltas, onde sentir e se conectar com alguém roubasse a dureza que fosse necessária para a vida e para se prosperar, manter uma família. Eu não penso que devamos remover a responsabilidade das pessoas, mas precisamos demais entender que o sistema patriarcal capitalista neoliberal estabeleceu, fazendo com que homens se convencessem de que eles não são necessários dentro de casa e não são, principalmente, refúgios afetivos. Eu quero dizer com isso que talvez, apenas talvez, nossos pais tenham que ter se tornado rígidos demais para aguentar a vida. Eu não sei se faz sentido para vocês. Para mim faz muito sentido e eu fujo dessa rigidez o tempo inteiro. É muito fácil ser rígido com as crianças. É muito fácil. A gente tem que fugir disso. Eles precisam entender que o mundo não tem essa rigidez toda. Mais uma vez, boa noite para quem está chegando aí. Tô lendo umas caixinhas que eu recebi, já falamos bastante, já conversamos bastante. Tô lendo umas caixinhas aqui para quem chegou agora. Cansada de fazer tudo sozinha, era para ser dividido, cansada de cobrar, ao mesmo tempo não consigo aceitar. E aí eu vou ler o início da resposta. Não há proposta de reconstrução que se inicie por fora. Tudo precisa vir de dentro, pois a única crítica que transforma é a nossa. Esse mano, o cara de quem essa pessoa falou, precisa demais trocar uma ideia com outros homens que estejam entendendo ou empreendendo uma paternidade com propósito. Por mais cruel que seja, enquanto ele não quiser mudar, não adianta. Ele tem que partir de dentro com essa mudança. E aí a pessoa falou, eu não consigo não cobrar, mas eu tenho cobrado menos. E aí volta a resposta. Eu penso que nesse caso, separar a paternidade compulsória, entre parênteses, aquela que precisa arcar com as necessidades materiais da cria, da afetiva talvez seja algo necessário. Esse irmão não virou a chave para isso, talvez processos internos muito dolorosos que ainda não impeçam dessa conexão, mas ainda assim há uma criança.
dentro dessa disputa, dentro desse meio todo, né? Que ela cobra mais cuidados com a criança. Essa pessoa estava cobrando. Talvez, apenas talvez, fazer judicialmente o que se prega enquanto obrigação legal do pai e participar da criação da situação e participar a criança da situação à medida que ela for tendo entendimento. O que eu quis dizer com isso? Seu pai não quer arcar com as responsabilidades dele. Enquanto pai, ele não tem ferramentas para isso. Lógico que a gente está falando aqui para crianças maiores, né? Não tem como falar isso para uma criança na primeira infância, principalmente, que isso aqui é desastroso. Mas para a criança, ó, o seu pai tem essa questão com a paternidade e ele não vai ser o pai que você espera. Ele pode ser seu pai de alguma forma, mas vamos alinhar as expectativas. Uma hora essa conversa ela vai acontecer normalmente. Acredito muito nisso. Vou para a próxima caixinha pedindo desculpa novamente pela minha leitura, mas estamos no final do dia, né? E eu tô sem óculos ainda. Como a paternidade te atravessa? Parece que é um peso que querem colocar sobre a maternidade. E aí eu respondi, problemas paternos são criados por homens que precisam de ajuda. Os modelos patriarcais descolam esse homem do local do cuidado. Homens confusos e solitários, mulheres sobrecarregadas. Essa é a fórmula. Eu tenho certeza que onde esses homens que não estão se chegando à paternidade se encontrarem para falar de paternidade, quando eles passarem a fazer isso de maneira intencional, se forçarem a fazer isso para sair da inércia, conversando sobre paternidade, quaisquer que sejam os recortes, isso muda. É muito natural isso acontecer. Para mim, a solução para isso é discutir a paternidade em várias instâncias. Estamos falando sobre o mesmo assunto aqui desde o início da nossa conversa, da importância de se discutir a paternidade em vários locais. Próxima caixinha, como a paternidade te atravessa. Tentando não repetir os padrões da branquitude. E aí essa crítica é muito interessante. Ter referência preta para tudo, gente boa fazendo coisas incríveis em vários nichos. Temos gente preta fazendo coisa boa em todos os lugares. Aqueles que não colocaram a paternidade nos seus discursos, cobremos. Creio que referências geram subjetividade e que geram pertencimento. Vamos para a próxima caixinha aqui. Como a paternidade te atravessa? Como um privilégio e uma injustiça. Ser pai é fácil, opcional, leve e livre. Eu acredito que sim, principalmente se a gente não fizer os recortes, se a gente não contextualizar. Pode parecer que eu passo sempre a mão na cabeça dos pais. Não que eu passe, eu preciso muito contextualizar essa construção. Infelizmente, eu não tô aqui, não tô falando o que eu falo, não tô fazendo o que eu faço para agradar mães numa totalidade. Eu quero de verdade provocar a ideia da reflexão dos motivos que fazem que promovem esse deslocamento da paternidade. E esses motivos são inúmeros, não tem para onde correr. Mas, principalmente, o que eu falei agora há pouco, pais confusos e solitários, mães sobrecarregadas. E aí eu fiz uma proposta, né? Imagina um mundo onde homens parem juntos para falar de paternidade e se sintam conectados entre si a tal ponto que não haja necessidade de fuga. Continuamos no mesmo assunto. Essa construção é conjunta e demorada. Ela não é para essa geração, mas ela precisa ser começada. Ela precisa começar. Espaços seguros de troca para homens em qualquer local, sob qualquer propósito, falando sobre qualquer assunto. Homens que tenham filhos. Colocar a paternidade nas nossas conversas. Acho que é o ponto principal disso tudo. Próxima caixinha. Como a paternidade te atravessa, a falta de vínculo mais afunilado com o pai do meu filho me fez, eu, mãe, me sentir culpada. E aí a resposta que eu dei, né, na humildade foi, a culpa não é sua. Talvez esse mano esteja em lugares onde a paternidade não seja o foco central dos assuntos. Importante ele pensar em praticar, em participar de alguns grupos. E aí eu sugeri, né, eu acho que é um homem branco, pela pessoa que me trouxe, né, eu acho que é um homem branco, e aí eu digo, o parentalidade preta é construído a partir da raça. Eu tenho que colocar a questão raça nessa construção. Gostaria de não ter que colocar, sim, se não houvesse racismo. Mas só existe racismo porque tem raça. E inventaram a raça e não fomos nós. Então, já que inventaram e a gente sofre do racismo, que nos protejamos. O parentalidade preta tem essa exclusividade de ser feito para homens pretos. Por motivos óbvios. E aí eu sugeri que essa pessoa procurasse. Então, eu ouvi dizer
que tem o grupo do Homem Paterno, que é muito bom. O Eric estava por aqui agora, eu acho que ele até faz parte. O pessoal fala muito bem do grupo do Homem Paterno. Enfim. Mas o que eu proponho no Parentalidade Preta são discussões a partir de raça. Raça vem primeiro em qualquer montagem, principalmente quando a gente vê a questão socioeconômica do nosso país em relação às famílias pretas, que geram mais pais trabalhando, mais tempo, ganhando menos, tendo que trabalhar mais, sendo mais ausentes. Essa construção a gente faz, a gente sempre fez. Chegamos à última caixinha. Como a paternidade te atravessa? Ela me fez falta na criação da minha filha e sei que eu não posso ocupar esse lugar. E aí eu coloquei uma reflexão que eu faço a partir de alguns ensaios que eu li da Bell Hooks, falando sobre masculinidade, sobre paternidade preta, né? Eu creio que é bem melhor para criar e ter referências positivas de masculinidade do que ter uma paternidade zoada. Eu acredito nisso 100%. Muito melhor você ter homens saudáveis nesse redor do que ter um cara doente que não queira se tratar, que não aceite tratamento, que não queira mudar a sua ideia de paternidade. E aí eu coloco algumas colocações aqui a partir de alguns estudos meus, né? Segundo Freud, o papel da figura paterna é prover a separação saudável da cria da mãe e apresentar as regras sociais de convivência para essa sociedade. Falamos inclusive disso no Parental, episódio 3, com o Jairo Pereira. A introdução fala sobre esse papel do pai. Quem quiser voltar lá no episódio 3, fique à vontade. E aí eu acrescento, né? Com uma sutileza bem leve, melhor do que um pai cuzão, é uma pessoa saudável para isso. Vou passar a mão na cabeça desse cara, não. A gente está oferecendo um local para esse homem preto vir trocar. Não posso pegar na mãozinha dele e falar, meu anjo, vem aqui. Não posso, porque isso vem de dentro. Essa construção ela é feita por dentro. Vou ler 2 comentários que chegaram para mim aqui. Um é do meu amigo teacher Marcos Vinícius. Meu irmão, que teve a mesma criação, também tem filho, mas tem uma resistência para falar sobre paternidade. É o que a gente está falando aqui, né? Obrigado, Marcos. O Eric falou aqui, estive participando de um curso com eles, acho que com Homem Paterno, né? Que falava sobre gestação e tinha também sobre puerpério. Foi bem interessante, mas não tinha recorte racial. Perigo. Não estou aqui falando mal do Homem Paterno, mas é perigoso não ter recorte. Não ter recorte. Quero falar no futuro, com propriedade, trazendo alguém aqui também para conversar sobre isso, sobre saúde perinatal e recorte racial. Importante demais. Um dia a gente vai fazer isso aqui com certeza com alguém que manje muito do assunto, que eu gosto muito, que é a saúde perinatal. Gente, estamos chegando no final da nossa live, estamos chegando no final do nosso mergulho. Queria agradecer quem participou aqui comigo, quem abrilhantou essa noite, que abrilhantou o último mergulho de 2022. Voltamos ano que vem em algum momento. Queria muito agradecer, muito obrigado quem esteve comigo até agora, quem veio aqui na live. Muito obrigado ao Eric Bernardes, que me mandou mensagem no inbox perguntando se ia ter a live ou não. Na próxima ele vai participar comigo aqui, com certeza. E é isso. Muito obrigado. Até mais. Quem quiser ouvir os outros programas que são originados dessa live, só chegar lá, programa Mergulho. Temos 2 programas no ar e o restante da programação do Parentalidade Preta. Gente, muito obrigado. Muito boa noite. Ouvi uma tosse aqui e eu acho que eu vou precisar atender. Beijos, se cuidem, respirem e bebam água. Até mais.